nós podemos começar. Podemos começar. É um prazer ter vocês dois aqui hoje conosco. Como eu tenho falado sempre nas lives, nós procuramos convidar pessoas bem próximas de nós, que nós conhecemos como pessoas e como profissionais. Então, isso é assim, um negócio assim, bem de casa, como se diz. Mas nós sabemos o quanto que esses profissionais que têm estado conosco são profissionais de referência. Não só pelo título que tem, mas pela experiência em relação às pessoas. Esse fato é assim muito importante para nós que trabalhamos com pessoas no nosso dia a dia. Então, vocês sejam bem-vindos. Já vou deixar vocês falarem, mas antes eu quero fazer a pequena introdução que eu tenho feito todas as vezes. Como nós temos conversado nas lives da semana, nós temos vivido, gente, semanas e dias extremamente assim marcados pela incerteza, pela confusão, pelas urgências. Parece assim que está tudo muito instável. Estão me ouvindo bem? Aí? Sim. Então, por isso, é comum que a gente se sinta, em muitos momentos, assim, estressados. Às vezes, uma coisinha de nada já é motivo para você se estourar. E nós ficamos preocupados também, porque, afinal de contas, a quantidade de profissionais aí que estão pelejando pela sobrevivência agora. Muitas pessoas cheias de títulos ficaram de lado e deram lugar para o faxineiro, deram lugar para pessoas de base mesmo, que lida com aquilo que é mesmo assim prioritário, né? Então, com isso, nós ficamos meio que perdidos. E isso afeta muito a nossa saúde, em função dos medos, em função das ansiedades que nós temos vivido. Isso afeta não só a saúde de uma forma geral, mas a nossa saúde mental. Quantas coisas que nós temos ouvido aí falar a respeito de pessoas que estão aí desesperadas nesse momento e estão fazendo besteira. Então, é fundamental que a gente procure trabalhar no sentido de manter a nossa sanidade mental e a nossa saúde como um todo. Então, por isso que nós consideramos assim, muito importante a fala de vocês que são profissionais de saúde. O Regis, doutor Regis, médico, mastologista, e a doutora Bárbara, nutricionistas. Então, ninguém melhor do que vocês para falar um pouco dessa saúde. Porque nós preferimos falar mais da saúde do que a doença. Porque quando a doença chega, aí tem pouco o que fazer em muitas situações. Mas então vamos trabalhar de uma forma preventiva, falando da saúde e lidando por esse lado, para que a gente tenha equilíbrio, para que nós tenhamos resultados melhores na nossa vida. Então, assim, com a ajuda de um, com a experiência de outro, nós vamos também buscando estratégias para poder lidar com isso tudo. Ainda em relação a isso, tem a questão da quarentena. O nosso foco, sabe, não é nem você ficar batendo a tecla na quarentena, mas é claro que a quarentena, ela provocou mudanças na nossa vida. Ela tem causado impactos negativos na vida de muita gente. Então, nós não podemos descartá-la. Mas, como a gente fala de saúde, nós temos que pensar no pós também. Quarentena, né, gente? Porque nós temos um novo normal, vai surgir por aí. Então, nós temos que entrar nessa linha de buscar alternativas mais para frente. Então, tá aí, doutor Regis, é um prazer tê-lo aqui. Doutora Bárbara, também é um prazer tê-los aqui. Eu gostaria que vocês dois, já sabe o tempo que nós temos. Em alguns momentos eu vou cuidando, né, desse tempo.
Mas eu gostaria, assim, de saber de vocês, como que vocês têm lidado com a quarentena? Porque a quarentena que acabou, mas tem restrições. As crianças, por exemplo, estão em casa. E muitas coisas que vocês faziam antes também ainda não é permitido fazer os atendimentos do jeito que eram feitos. Então, como que vocês têm lidado com a quarentena? Assim, que tipo de sentimento, sabe, tem rolado, né, aí dentro? Como vocês têm se sentido? E como é ficar com compromissos adiados, como eu, por exemplo? Eu não tenho nada para fazer no momento. Foi tudo lá para frente. Imagina só que loucura que é. Então, como foi parar? Como foi parar? E agora, congressos, tudo online, sei lá, atendimento online, consultório fechado, criança 24 horas dentro de casa, encontros de família, sem missa no sábado, né? Então, como é que foi isso? Como é que está sendo isso para vocês? Bom, primeiro, boa tarde a todos, um prazer, obrigado pelo convite, Lisbeth. E meu nome é Regis Paulinelli, sou mastologista e não é minha área a parte de epidemiologia, de doenças transmissíveis, mas só reforçando assim, essas medidas foram tomadas, elas foram importantes, é uma doença séria, a gente tem que colaborar, tem que realmente tomar os cuidados, usar máscara, isolamento social, não tem ainda um medicamento eficaz comprovado, então a gente precisa realmente desses cuidados. E a quarentena veio de uma hora para outra mudando toda a nossa vida, né? Apesar de ela ser importante, então ela tem efeitos colaterais e tem efeitos também benéficos. A gente tem que saber enxergar isso aí, né? Realmente mudou tudo. Eu estava no dia que começou a quarentena, eu estava em Brasília, num congresso, dando aula, e na semana seguinte eu ia estar em Buenos Aires, na outra semana eu ia estar em Florianópolis, dando aula também em congresso. Então foi tudo suspenso. E aí a gente até tem acontecido alguns congressos online, através de ferramentas como o Zoom, o Cisco e outras ferramentas. E a gente tem aprendido a lidar com isso. Os atendimentos, como eu trabalho com câncer, não paramos completamente de atender, mas tivemos que diminuir muito, porque só estamos atendendo os pacientes que estão com suspeita de câncer, ou que estão com câncer confirmados, que precisam de cirurgia. Mas 80% do atendimento foi suspenso. Então a gente tem atendido bem menos. Com isso a gente tem tido também mais tempo. Nós temos mais tempo com a família, com os filhos, temos mais tempo para a gente. Então, nesse ponto, os sentimentos são muito bons, de estar com a família, de estarmos juntos, estar com quem a gente ama. E a gente não pode... A nossa vida está sujeita a uma série de coisas, coisas boas, coisas ruins. E as coisas ruins, as dificuldades, elas têm um lado muito positivo dependendo da maneira como a gente encara. Ela pode ser uma maldição ou ela pode ser uma grande bênção se a gente souber aproveitar a oportunidade de aprendizado. Eu estou fazendo cursos online, estou fazendo 2 cursos de coisas que eu tinha vontade de fazer. Estou estudando língua, estou tendo tempo para poder fazer atividade física todos os dias. Então, a gente tem consegui ler alguns livros, escrevi um artigo científico, foi para publicação. Então, a gente tem que aproveitar de forma produtiva para crescer com esses eventos, com essas dificuldades. Com certeza. Boa tarde, gente. Lisbeth, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Nós estamos honrados de poder participar dessa live com vocês. E queria me apresentar, sou a Bárbara Miranda, sou nutricionista. Nós atendemos juntos no Centro de Medicina Mindayer. Nós temos uma equipe para receber melhor nossos pacientes, que tem um mastologista, nutricionista, um fisioterapeuta e uma psicóloga, justamente para a gente poder trabalhar com uma equipe multiprofissional, tratando o paciente por completo nas suas necessidades. E enquanto quarentena, nós estamos... para a gente não teve muito efeito a questão do isolamento, porque a gente continua saindo para trabalhar. Eu sou, além de nutricionista, auditora fiscal, então ainda tenho que sair para trabalhar.
e ele ainda tem que ir para os hospitais e atender as pacientes de câncer, como ele relatou. Então, a gente não ficou completamente isolado. Mas dentro da quarentena, a gente tem tido mais tempo em casa e a gente tem procurado administrar esse tempo, dividindo as responsabilidades de casa entre nós dois, junto com as crianças, envolvendo as crianças nessas tarefas domésticas também, tanto para ocupá-los como para mostrar a importância da família, da importância de se ajudar em casa. A gente tem feito atividades mais com eles, de brincadeira, de jogos, de ir para a cozinha, preparar uma receita diferente. E estamos conseguindo lidar com esse momento de uma maneira bem tranquila, tentando manter sempre o lado positivo da coisa, tentando aproveitar da melhor maneira possível. Que bom, né? Assim, o que eu tenho ouvido das pessoas é exatamente isso. A gente fica assim meio sem saber o que fazer em alguns momentos, mas a gente tem que pensar pelo lado positivo, o que a gente está ganhando também com essa parada, vamos dizer assim, porque assim é como se fosse mesmo obrigar todo mundo a parar e mudar o seu jeito de vida, né? A sua rotina de vida. Então, que bom. Isso, pelo que vocês falam, é sinal o quê? De equilíbrio, né, gente? É sinal de equilíbrio, de manter um bom equilíbrio emocional, a saúde também. Então, é isso que nós precisamos. Agora, infelizmente, tem pessoas que não conseguem de jeito nenhum fazer isso, né? Você tem ouvido, Regis, assim, casos de pessoas que não têm conseguido lidar nesse período, em termos de tem visto? Sim, tem aumentado. Eu andei vendo algumas reportagens, alguns dados sobre isso, e tem aumentado muito a quantidade de depressão, de suicídio. O índice de suicídio aumentou bastante nesse período. Uhum. Então, é importante que a gente tenha esse equilíbrio emocional e que busque ajuda se realmente não conseguir lidar com a situação. Exatamente. É algo sério. Eu, assim, para quebrar um pouco o clima também, um clima de seriedade, hoje eu vi nas redes sociais um psiquiatra alemão, uma brincadeira, ele comentando, né? Olha, nesse período de quarentena, nós estamos com muito atendimento, todas as pessoas estão ligando, e é comum a gente estar isolado, começar a falar com as paredes, falar com as cadeiras, com o sofá, com os quadros. Mas se eles não te responderem, não precisa ligar para a gente. É uma brincadeira, mas está tendo muito chamado, muita necessidade de atendimento psicológico. Isso é importante, se as pessoas sentirem depressão, não é brincadeira. Então, se as pessoas realmente precisarem de ajuda, eles têm que procurar. E tem várias pessoas se mobilizando para isso, grupos de psicólogos, de médicos. Fazendo, inclusive, atendimentos gratuitos, né? Inclusive, atendimentos gratuitos. Então, isso é importante. E o que você falando, Bárbara, que lá na clínica vocês têm uma equipe também multidisciplinar. Isso assim, é fundamental. É fundamental, porque nessa hora não é só o médico. Entra a questão da saúde de uma forma geral. Então, por exemplo, tem um psicólogo, tem, sei lá, um terapeuta, nutrição. Então, isso faz com que a roda da vida gire também. E para poder, assim, ter um acompanhamento, ter um cuidado mais integral e não tratar uma doença isolada. Porque nessa hora, entra vários fatores. Sim, tem o lado emocional, né, que a gente precisa tratar. Tem a questão alimentar, que ajuda a gente a manter o equilíbrio emocional também. É um tal de ficar comendo toda hora, né? Exatamente. A gente em casa acaba tendo mais ansiedade e acaba comendo mais. Tem o educador físico, que agora está muito importante, porque através das redes sociais eles estão conseguindo passar treinos para as pessoas ficarem ativos dentro de casa. Tem os psicólogos, terapeutas. Então, assim, realmente a gente está nesse período de quarentena, a gente está tendo uma oferta de conhecimento muito grande, de ajuda muito grande, basta a gente querer e procurar, né? Exatamente. Tem que aproveitar todas as oportunidades nessa hora, né? E não deixar que a pessoa simplesmente cometa uma doidura. Como tem gente acontecendo.
Eu acho fundamental que a gente procure ocupar o nosso tempo. Porque da noite para o dia, a gente precisou abrir mão de várias coisas, né? Do trabalho, do lazer, da diversão, de aulas extras que a gente fazia ou que ocupava com as crianças. E da noite para o dia, a gente precisou mudar a rotina. E muitas pessoas se viram perdidas. Até a gente tem grupos de amigos no WhatsApp que a gente se fala com frequência. E eles falam assim, gente, eu não estou aguentando mais ficar em casa... Tá desesperador, já limpei minha casa 1000 vezes, ela já tá limpa. Já fez várias faxinas. Várias, e a gente não tem mais o que fazer. E, na verdade, a gente tem que aproveitar esse momento para fazer cursos, para buscar na internet coisas que a gente sempre teve vontade de fazer e nunca fez, uma aula de inglês, uma aula de francês, curso de oratória, vários cursos nós temos hoje, visita museus, etc. Bárbara, mas aí é que está a questão. Se a pessoa está bem, ela faz isso. Se ela não está bem, ela não consegue de jeito nenhum. Sair. Você está vendo a diferença? Então é por isso que nós temos que fazer tudo para poder assim, estar mais equilibrado para conseguir resultados, senão a gente não consegue. Não consegue encontrar alternativas. E saber identificar o momento de pedir ajuda, né? De buscar um profissional para tomar providência. Pois é, que bom. Então vamos lá. Então vocês encontraram uma forma mais leve, mais saudável para poder viver esse período de quarentena. E eu tenho certeza que os meninos devem estar se adorando também ter vocês o tempo todo. Com certeza, com certeza. No dia a dia, assim, a percepção de vocês, né? Vocês acham que as pessoas cuidam realmente da saúde? Será que isso tudo que está acontecendo agora vai mudar o nosso olhar? Assim, eu falo nosso no geral, em relação à nossa saúde, em relação à nossa vida, em relação a tudo. O que vocês pensam sobre isso? Vocês acham que as pessoas vão levar a sério? Lisbeth, eu acho que, no geral, o brasileiro ele é muito acomodado. Ele tende a procurar ajuda profissional só quando a doença se instala. O brasileiro ele não tem a cultura da prevenção, né? De procurar manter a saúde em dia. Ele busca o médico quando ele está com algum sintoma, quando vai ver os exames de sangue já estão todos alterados, já tem que entrar com medicação. E acho que isso não é diferente e não acredito que não deva mudar no pós-quarentena também. Acho que as pessoas vão continuar buscando realmente no momento de crise para tratar realmente a doença instalada. Sobre essa questão de mudança de hábitos, a gente é uma excelente oportunidade para a gente mudar os hábitos. Isso. Mas, infelizmente, o que tem acontecido, eu andei vendo algumas reportagens sobre isso, que em vez de aumentar a quantidade de atividade física, por exemplo, ou das pessoas melhorarem a alimentação, porque tem mais tempo, aconteceu o inverso. As pessoas estão mais sedentárias e estão com mais peso e outras coisas. Então, é importante, nesse momento, já que a gente tem um certo foco, a gente não se abater por emoções negativas e ter persistência e criar hábitos saudáveis. Agora é a hora. Eu estava lendo um livro sobre a felicidade, o que é felicidade, quais os passos, o que faz a gente feliz ou não. Então, algumas coisas interessantes que eu vi nesse livro é o jeito Harvard de ser feliz. Harvard de ser feliz. Não sei se vocês já leram. Eu tô com ele, não comecei a ler ainda não. Mas leia, eu já li os pedaços. É uma boa dica para a quarentena aí, para o pessoal ler. Tá. E o que baseado no livro também, um pouco com técnicas do livro, a gente criou facilidades para mudar o hábito de vida. Então, a gente facilitou os hábitos saudáveis e dificultou os hábitos ruins. Então, na quarentena, eu estou conseguindo fazer atividade física todos os dias, consegui perder uns 3 quilos a mais que eu estava. Então, a gente mudou um pouco. Estou conseguindo ler, estou conseguindo estudar. Então, se a gente conseguir desenvolver bons hábitos, pode ser que esses hábitos persistam para sempre. Com certeza. Mas se a gente desenvolver maus hábitos, também pode ser que esses maus hábitos continuem. Uma dica interessante desse livro, já que você gosta muito de ferramentas, é uma ferramenta do livro. Aproveita e fala, viu, as ferramentas aí, porque
eu não tenho que ficar falando de ferramenta. É a técnica dos 20 segundos. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Não ouvi falar. É muito interessante. Alguns psicólogos dos Estados Unidos fizeram pesquisas e mostraram que criar 20 segundos a mais ou a menos para conseguir fazer alguma coisa pode ser o definitivo para se conseguir uma mudança de hábito. Por exemplo, Sim. Você quer aprender a tocar violão, mas o violão está guardado dentro do armário. Aí você acaba não pegando esse violão. Dá preguiça de pegar. Dá preguiça. Se o violão estiver em cima da mesa ali, toda hora você estiver passando e tiver o violão, você pode ser que consiga. Então, por exemplo, ele dá dicas para desenvolver o hábito de fazer atividades esportivas. Dormir com a roupa de ginástica, por exemplo. E não deixar o chinelo perto da cama, deixar um par de tênis. Então, são pequenos... Ótimo. São 20 segundos a mais, não custa nada. Você ir lá, abrir a gaveta, vestir a roupa. Mas se você economiza alguns segundos e facilita os hábitos, a gente consegue melhorar. Por exemplo, a gente comprou uma esteira aqui para dentro de casa, porque está com dificuldade do parque, medo de contágio, academia. Então, uma esteira dentro pode ajudar. Coisas que facilitem desenvolver os hábitos. Separar um horário do dia para aquilo. E da mesma forma, hábitos ruins, você pode eliminá-los dificultando. Por exemplo, se você come muito doce, você pode colocar esse doce na última gaveta do armário, que aí você vai ter que subir numa cadeira, vai ter que pegar uma chave para poder olhar. Então, isso, por si, parece que é coisa muito simples, né? Há 20 segundos não faz isso. Mas o nosso cérebro, ele aceita essas barreiras e pode realmente criar ou evitar hábitos. Ele cita também, só concluir, ele cita também o exemplo da televisão. A gente é muito atraído pela televisão. E a tendência é quando a gente chega do trabalho, cansado, é a gente entrar, jogar a bolsa, a pasta em qualquer lugar e já ligar a televisão e esparramar no sofá. E ao invés de fazer uma atividade física ou de procurar fazer outras coisas que sejam mais saudáveis. Então, de tirar as pilhas do controle remoto e guardar em alguma gaveta, de maneira que o primeiro instinto seria de ligar a TV, mas você não está sem a pilha. Até você procurar a pilha, você fala, não, vou tomar um banho, vou resolver outra coisa, depois eu mexo com essa televisão. Acaba retardando esse processo. Ou se não, simplesmente decidir, não vejo mais televisão. Eu tinha mais de ano que eu não via televisão. Por conta dessa pandemia, eu recomecei a ver como é que estava as notícias desse Pode Empreender. Eu fico com raiva. Aí eu falo assim, não vou ver mais, mas na hora que chega na hora do jornal, eu tenho que ver o que está acontecendo. Mas eu tive que dar uma controlada. Mas, Regis, você que gosta das piadinhas e tudo mais, então eu vou te mostrar do meu lado aqui, né? Como é que você pode, como é que é difícil a mudança de hábito. Como é difícil. Eu tenho uma sequência de exercícios nesse sentido, mas eu vou fazer apenas um. E você pode fazer, você e a Bárbara pode fazer aí mesmo, sentado. Eu vou levantar só para vocês verem. Eu quero que vocês cruzem os braços. Cruzou os braços? Já. Tá bom? Tá confortável? Tá. Tá? Tá. Então tá bom. Eu quero que agora... qual que ficou por cima? O direito ou o esquerdo? O direito. Tá bom. Pode soltar os braços. Agora, eu quero que vocês cruzem novamente os braços, deixando o segundo braço de cima, por cima. Vamos lá? Cruzar novamente. Como é que ficou? Como é que ficou? Vocês conseguiram? Não é tão confortável. É estranho. É estranho, não é confortável, parece que tá fora do lugar, não parece? Parece. Pois é, gente. Assim acontece com a questão do hábito. Se nós quisermos mudanças, nós temos que ser muito persistentes, porque quando a mudança é um incômodo. E na primeira dificuldade que você tiver, o que você faz? Você simplesmente volta à condição anterior. Então, a gente tem que ficar atento, tem que ficar muito persistente, porque tem mudanças de hábitos na nossa vida, tem estudos nesse sentido. Antes falava que era 30 dias.
Não é 30 dias. Pode até ser que algum tipo de mudança você consiga fazer em 30 dias. Mas nós temos mudanças que nós demoramos 60, 90, 120 dias, um ano, e mesmo assim nós não conseguimos mudar. Então, é um dos problemas que nós temos na área comportamental, nas empresas, é isso. Porque a pessoa, você dá o jeito certo, você fala o jeito certo e a pessoa não quer mudar. A primeira dificuldade, ela volta à condição anterior. Então, sentiu aí na pele? Tem mais, depois eu te mostro. Depois eu te conto, tem mais. Isso que você falou, Lisbeth, é muito interessante. Tem uma teoria que era a falácia do G.I. Joe. O G.I. Joe era um apresentador de televisão americano, ele, já antigo, ele falava que se você souber alguma coisa, já é metade do caminho. Mas é uma falácia, porque não é verdade. Então, mudanças de hábito realmente exigem um engajamento e uma persistência a longo prazo. Nossa, muita coisa. Muita coisa. Não é fácil de jeito nenhum. Então tá, vamos em frente. Aqui, né, tem a questão da alimentação, Bárbara. Os comportamentos que são perturbadores e compulsivos aí durante a quarentena e nos momentos mais difíceis também. Mas, principalmente, confinados na quarentena, a gente parece que tem uma compulsão maior de querer comer toda hora e isso vira uma confusão. Então, as pesquisas mesmo dizem isso. Quando nós estamos estressados, assim, grande parte das pessoas, elas ficam mais compulsivas nesse sentido. Como que você vê, você que é nessa área de nutrição, como que você vê o que a gente pode fazer para poder melhorar isso? Que cuidados que vocês tiveram, né, nesse período aí? O que você sugere para nós? Realmente isso acontece. Quando a gente está sob situação de estresse, de ansiedade, a nossa tendência, a grande maioria das pessoas, a tendência é descontar na alimentação. E não é descontar na alimentação, comer uma bacia de frutas, comer um prato de salada. A gente busca alimentos que são mais calóricos, seja por serem mais ricos em gordura ou por serem mais ricos em açúcar, que tem um sabor melhor, mais agradável. Então, existem várias estratégias que a gente pode adotar para evitar esse comportamento de compulsão. Um deles é a gente não ter esses alimentos muito calóricos em casa, porque o que a gente não vê, o que a gente não tem em casa, a gente dificulta esse acesso. Então, planejar as compras, quando for ao supermercado, fazer uma refeição antes, nunca ir de estômago vazio, porque quando a gente vai para o supermercado com fome, isso já está sendo comprovado em pesquisa. A gente coloca muito mais besteiras no carrinho do que se a gente estiver alimentado. Então, não fazer compras com fome, planejar as compras, ir para o supermercado com uma lista, comprar só alimentos que você considera que sejam saudáveis e adequados para a sua alimentação. Deixar em casa, nos armários, os alimentos que sejam mais saudáveis, frutas, castanhas, oleaginosas, iogurtes, leites, queijos, deixar de mais fácil acesso, onde você possa abrir a geladeira e já dar de cara com eles, ou numa estante de fácil acesso ao alcance da mão. E aqueles que não são saudáveis, se vier a ter em casa, que eles estejam em posições mais altas, mais escondidos, para que eu tenha uma maior dificuldade de acessá-los. Fora isso, a gente precisa manter a hidratação do corpo, né? É importante, mesmo que a gente esteja em casa, a gente manter a garrafinha de água sempre perto da gente, estar hidratando o tempo inteiro, porque é muito comum a gente não hidratar e acabar comendo nessa sensação de fome. Sendo que então quer dizer, se você não toma água, você sente mais fome, é isso? A tendência das pessoas é comerem mais, porque quando a gente tá com o corpo hidratado, e essa hidratação é assim, a cada meia hora tomar 2 dedinhos, não precisa tomar um copo de uma vez. Toma de pouquinho em pouquinho, a gente tende a aguentar a próxima refeição ou a gente tende a esperar mais para ter fome, para sentir fome. O corpo o estômago tem água e consegue ir mantendo essa saciedade por um tempo maior. Procurar comer alimentos mais fibrosos, então frutas com casca, verduras cruas, que dão um período de saciedade maior, proteínas de origem vegetal e animal,
leite, queijo, iogurtes, carnes, frangos, peixes, que também aumentam o período de saciedade, a gente consegue ficar por um período maior. Evitar ter em casa doces, salgadinhos de pacote, bebidas alcoólicas, que são coisas que a gente procura nesses momentos. E ocupar a cabeça, né? Procurar distrair, ler uma revista, ocupar a mente para não ficar pensando único exclusivamente em comida. Fazer uma faxina, fazer uma faxina, até mesmo, eu digo assim, até mesmo pode ficar na cozinha preparar uma receita que seja mais saudável, uma panqueca, criar receitas, pegar receita na internet, mas que você esteja na cozinha preparando coisas que sejam saudáveis para você. Fazer uma atividade física que, além de aumentar o gasto calórico, ainda ocupa o tempo. Existem várias estratégias que a gente pode aplicar aí para conseguir driblar essa questão da compulsão. E a gente não pode esquecer que a ansiedade ela gera um círculo vicioso aí. A gente é ansioso, a gente come mais, tem episódios de compulsão alimentar, depois de alguns minutos que comeu, a gente tem uma sensação de culpa muito grande, porque a gente não deveria ter comido aquele tanto, não deveria ter comido aquilo. E essa sensação de culpa gera mais ansiedade ainda na gente. Certeza, e vira uma bola de neve que a gente não consegue romper o ciclo. Então, o equilíbrio emocional que a gente precisa ter envolve também a alimentação. Tendo uma alimentação saudável. Assim, eu tô vendo aqui, né, o comentário da Renata, e é a mais pura verdade. A desorganização, a nossa desorganização exterior, ela vem do nosso interior. Então, se a gente está muito bagunçado internamente, isso aí vai complicar mais ainda. Exatamente. Eu acho que planejamento e organização diz tudo em qualquer momento, seja em época de quarentena ou em época fora de isolamento social. A gente precisa ter disciplina. A saúde vai além de tudo isso que está acontecendo no momento, né? Na verdade, nós tivemos o quê? Nós tivemos uma parada. Nós tivemos assim, frear a gente. Para, e vai pensar, e vai repensar, e ver o que está acontecendo, o que tem que mudar. Porque não foi comigo, não foi com você, foi com o mundo inteiro. Eu acho que esse é um sinal muito forte para nós. Lisbeth, o que nós temos nesse momento realmente, que rumo que a gente tem que tomar. E seguir. A gente já vinha, a gente que eu digo, a população em geral, já vinha há muitos anos num ritmo frenético de vida, e a gente estava colocando, inclusive, as crianças nesse ritmo frenético. Era escola, balé, natação, inglês, francês, futebol, ginástica olímpica. Então, assim, a gente estava ocupando demais o nosso dia com uma corrida desenfreada pelo pelo fazer, querendo competir uns com os outros, quem tem mais, quem faz mais. As conversas nas escolas eram sempre assim: o que seu filho faz de atividade extra? Faz isso, mas só? Nossa, mas não faz mais nada, o meu faz isso, faz aquilo. Então, assim, era uma busca incessante por conseguir realizar tudo a tempo e a hora. E a gente, nessa busca incessante, a gente estava ficando exausto, estava ficando estressado. E essa parada veio bem no momento propício para a gente repensar a vida, né? Aonde essa correria vai nos levar, o equilíbrio emocional que a gente está deixando perder e aonde a gente quer chegar com tudo isso. Até mesmo para as crianças que estão seguindo os nossos exemplos, né? Os nossos passos. O fato que a gente, assim, desacelerou. Exatamente. Desacelerou. É um momento para você rever as suas rotinas e rever o rumo que você quer na vida, porque nós é que vamos ter que fazer essa diferença. Ninguém vai fazer por nós, de jeito nenhum. Exato. Com certeza. A busca tem que partir da gente. De cada um. Tomara, né, que depois que passar isso tudo, a gente estava falando negócio de mudança de hábitos, né? Não é 30 dias que vai resolver. Não mesmo. Talvez nem 60, talvez nem 90, talvez nem um ano. Então, isso faz parte, quem sabe, nesse período de tudo isso que está acontecendo, é o período necessário para que nós possamos realmente mudar os nossos hábitos. Quem sabe? Beth, do ponto de vista alimentar, eu gosto sempre de falar assim, ó, se tem uma mudança pequena e que esteja ao seu alcance, faça. Por exemplo, não vai ser uma quarentena que vai fazer todo mundo deixar de ter maus hábitos alimentares e passar a se alimentar perfeitamente, não é isso. Mas se você conseguir incluir, por exemplo, uma fruta no seu dia,
adquira esse hábito de todo dia comer uma fruta a mais, ou se não comia nenhuma, passar a comer uma. Se tiver algum outro passo, depois que você adquirir esse da fruta, que você consiga, por exemplo, adicionar uma salada, um alface, um tomate, alguma coisa assim. A cada pequeno hábito, ao longo do tempo, a gente consegue transformações boas. Então, não precisa da gente ter aquele radicalismo, que até estressa também, de falar assim, a partir de amanhã eu não como fritura, eu não tomo refrigerante, eu não tomo bebida alcoólica. Não é isso. Não é por aí que a gente quer. É a gente tentar, aos poucos, ir organizando. Fazer essa mudança. Fazer essa mudança. Ok. Bom, gente, agora eu... O quê? Não vou, hoje eu nem vou falar ferramenta, não. Hoje eu vou falar... Eu posso... Não, pera lá, eu até posso mostrar. Pera lá, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui a ferramenta que eu ia mostrar. Cadê ela, gente? Cadê? Eu não coloquei ela aqui, não. Tô achando ela, não. Preciso de ferramenta hoje, não, viu, gente? Precisa, não. A conversa tá boa, isso mesmo. Não, mas o importante é a gente, assim, ver essas dicas, sabe? Ver essas dicas e buscar alternativa. Então, já que eu não vou mostrar a ferramenta aqui, talvez amanhã eu até mostre. Mas eu me esqueci de colocar aqui, mas é somente, vocês acho que não conhecem a roda da vida. A roda da vida é aquele gráfico de pizza que você reparte com pizza e você coloca os pedaços que você precisa mudar. Então, é uma ferramenta. Mas muito importante as dicas que vocês deram. E agora eu tenho uma surpresa para vocês. Deixa eu só finalizar, antes da surpresa. Uma coisa que eu acho que contribui muito para essa época de quarentena, a gente estava ontem à noite conversando sobre essa live de hoje, pensando no que a gente poderia ajudar as pessoas em geral, e a gente falou que não podia esquecer de falar isso. É importantíssimo, não só nessa época de quarentena, mas já que agora a gente está tendo mais tempo para a gente começar a implementar isso, a gente ajudar o próximo. A gente aproveitar esse momento que a gente está em casa e abrir o guarda-roupa, separar roupas, sapato, roupa de cama, toalhas, coisas que a gente não usa. Se você tem uma peça de roupa que no último ano você não vestiu, é porque ela não te faz falta. Então, separa a roupa. Aproveita, né? Aproveita, vamos arrumar lanche, vamos levar todos com máscara para sair na rua, álcool gel, mas vamos ajudar, porque junto com essa crise da quarentena, essa crise de saúde, vai vir também uma crise social e uma crise econômica. Nossa! Né? Já está acontecendo. Já está. E a gente ajudando o próximo, a gente elimina um pouco daquela angústia, daquele estresse, daquela ansiedade de ficar em casa, de pensar que o mundo vai acabar, que tudo está dando errado, só ver o lado ruim das coisas. Quando a gente procura ajudar o próximo, a gente se ajuda primeiro, né? A gente volta com uma sensação tão boa e procurar envolver as crianças nesse trabalho. Levar as crianças juntos, colocar para ver a situação, para eles aprenderem não só a dar valor à vida que eles têm, à realidade que eles vivem, mas também verem desde pequenos que a gente pode e deve ajudar o próximo, que a gente deve... Isso é saúde também, né? Saúde, sinal de saúde também. Exatamente. Eu não sei se depois da ferramenta vai dar tempo de falar alguma coisa, mas eu queria agradecer, então, a oportunidade de estar aqui e desejar uma boa semana para todos aí. Muitos são da família, né? Mas não acabou, não. Que não é. Eu sei, mas eu falo porque vai ter a ferramenta. Não acabou, não. Você vai ter que preparar uma receita para dar para nós e a Bárbara também, hein? Calma lá. Mas eu tenho uma surpresa aqui para vocês. Eu fiquei feliz com essa surpresa, viu? Eu acho que você também vai ficar, viu, Regis? Tem alguém aqui que está querendo, assim, entrar na nossa live. Então, eu vou chegar para cá um pouquinho. Ei, venha, Paty! Oi, Paty, tudo bem? Oi. Oi, pessoal, tudo bom? Oi, tudo bom? E aí, Paty, seja bem-vinda. Quem não me conhece ainda, eu sou a Patrícia, aqui da Hidra. Hoje eu saí dos bastidores e estou aqui. Isso mesmo. Bom, de fato, esse assunto me interessa muito porque, para quem me conhece, eu sou adepta, né, à saúde, à prática de atividade física. Acho muito importante, eu acho que isso mexe com os nossos resultados, com o nosso equilíbrio,
Muitas pessoas usam atividade física até como válvula de escape, né? Para buscar melhores resultados, né? Então, e assim, a quarentena, ela realmente foi um momento que mexeu com a vida de todo mundo, né? E a gente teve que adequar os nossos hábitos, tanto alimentares quanto de atividade física. E assim, o nosso corpo ele foi feito realmente para movimentar. E assim, ficar em casa não é desculpa para a gente ficar parado, né? Então, eu recebi alguns vídeos, eu quero até compartilhar com vocês. Assim, tem professores que estão compartilhando aulas, né, gratuitas, fazendo lives, fazendo o pessoal mesmo se movimentar, né, mostrar que a prática de atividade física é necessária, principalmente nesse momento, né? E eu resolvi compartilhar um vídeo com vocês para mostrar, um senhor que ele tá mostrando, tá dando dica de como praticar atividade física em casa. Para vocês verem o tanto que é simples. Eu vou passar aqui para vocês. É dedicado para você. Paulinei. O vídeo ele tem só 26 segundos, então prestem bastante atenção. É alongar? Não, não deve ser. Bom, pessoal, assim, ó, brincadeiras à parte, isso aí é só um reforço. É só um reforço de que muitas vezes os nossos resultados, eles não vêm porque nós mesmos nos sabotamos, né? Então, e a gente sabotar a nossa saúde, ela também faz com que a gente sabote o nosso equilíbrio, os nossos resultados, a nossa produtividade, que é o intuito daqui. Então, não vamos sabotar a saúde. O meu recado. Bom, então depois desse recado, eu achei bem legal o vídeo, bem interessante. Fácil, né? A gente sabota mesmo tantas coisas aí no nosso dia a dia. Mas a gente arruma desculpa para arruma desculpa, né? Sabotagem em cima de sabotagem, com certeza. Mas agora eu gostaria que você, Regis, e depois você, Bárbara, deixasse um recado pro pessoal aí. Como se fosse o quê? Uma receita do Dr. Regis e uma receita da doutora Bárbara. O que eu queria falar para todos, primeiro, boa noite, boa semana, um prazer estar com vocês, são todos muito queridos. Eu queria só falar que tudo é passageiro, né? Então, tanto as coisas boas como as ruins, todas são passageiras e a gente tem que aproveitar o momento de forma positiva, tentar ver o lado positivo das coisas, ser agradecido a Deus, né, por tantos dons, por tantas coisas, procurar sempre fazer o bem, não só a questão da saúde, agora está sendo muito importante, mas também a questão financeira, muita gente desempregada, muita recessão que deve vir por aí. Então, a gente precisa fazer nossa parte, não depende só de governos, todo mundo precisa contribuir, ajudar. Então, é isso que eu queria deixar para todo mundo. Vamos fazer nossa parte, vamos aproveitar os momentos para transformar nossa vida de forma positiva, para adquirir bons hábitos, para cuidar da nossa saúde e mudar. Um pensamento que eu vi hoje, eu achei muito interessante, que nada voltará a ser como antes, mas tudo poderá ser melhor do que nunca foi. Então, acho que isso que é a mensagem final. Legal. Bárbara? Então, eu vejo por esse lado também. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento de reflexão que nós somos obrigados a fazer e sermos mais positivos, encararmos a vida com mais vontade, com mais
interesse de mudar, nos mudar, né? Tentar mudar a realidade que muitos estão vivendo, ajudar o próximo, sermos mais proativos e procurarmos adquirir hábitos mais saudáveis. Como eu falei, não precisa de radicalismo, começar da noite para o dia a mudar tudo, mas tentar, dia após dia, incluirmos no nosso hábito um benefício, uma coisa que um hábito que venha trazer melhorias de saúde para a gente. E nos cuidarmos, acima de tudo, não só o físico, mas o emocional. A gente não deixar que tantas notícias negativas que chegam para a gente o dia inteiro nos levem para baixo, nos tragam desânimo, que nós tenhamos fé em Deus, que Ele está acima de tudo e está olhando por todos nós e que nós vamos vencer mais essa. E nossa vida vai ser melhor ainda. Com certeza. Não, a gente realmente tem que fazer um esforço muito grande, porque não é só a nossa pessoa. Nós temos que trabalhar no sentido que haja um bem, que seja pelo bem coletivo, né? Não é só pensar. A questão da autorresponsabilidade, nesse momento, é muito forte em cada um de nós. Bom, hoje eu achei eu estava preparando, né, as coisas para o dia de hoje, para nossa live, e eu achei uma reflexão assim muito interessante que eu queria passar para o pessoal que está aí com a gente. Deixa eu ver aqui. Olha, imagine, isso não vai dar para eu ler aqui, Patrícia. Deixa eu ver. Deixa eu ver como é que eu faço. Imagine você, não dá para ler. Não dá. Pera lá. Ixi. Não dá. A mensagem. Vocês conseguem ler aí ou não? Ou tá, não consegue ler? Não, a sua imagem fica bem em cima. Fica bem em cima. Não tem jeito de eu tirar eu daí, não, viu? Tá, não, tranquilo. Espera só um minutinho. Deixa eu ver. Aprendendo, viu, gente? Sempre aprendendo, porque cada dia acontece uma coisa de um jeito. Eu não tinha testado essa mensagem na hora da live. Mas... Lisbeth, enquanto você procura, deixa eu aproveitar Fala. Então para agradecer o convite, agradecer por podermos estar aqui dividindo com todo mundo essas dicas e dizer que nós estamos à disposição nas nossas redes sociais. Quem quiser nos chamar, mandar mensagem, nós estamos disponíveis e dispostos a ajudar quem precisa. Obrigada, Paty. Obrigada, Lisbeth. Pode ter certeza que vocês vão voltar. Pode ter certeza então que vocês vão voltar em outros assuntos e outros momentos. Conseguiu, não? Tá combinado. Tá lá só um pouquinho, gente. Não mexe, por favor. Não, deixa então. Eu vou falar só a síntese da mensagem, então. A mensagem é o seguinte, para a gente repensar quem nós somos, do jeito que nós somos. E para a gente, nesse momento, independente dos títulos que cada um tiver, da profissão que cada um tiver, nós não podemos esquecer que muitos de nós foi deixado de lado nesse momento. E as pessoas da faxina, as pessoas do meio rural, as pessoas mais simples estão aí na rua fazendo os seus trabalhos, enquanto nós, cheios de títulos, né, estamos em casa. Então a gente tem que pensar na importância de cada pessoa, de cada profissional na vida de todo mundo. Então essa é a mensagem. E assim, eu acho que realmente, né, quando a ideia de você rodar a vida é você refletir, é você repensar para que você tenha atitudes melhores, para que você entenda que você não é a melhor pessoa do mundo, dependendo do momento, você está lá atrás, você nem é lembrado. Então, isso vale para todos os profissionais. Gente, adorei estar com vocês. Eu estou com saudade de vocês. Eu estou com saudade de um monte de gente que está aqui conosco, né? De clientes que entraram. Bruna,
Flávia, um monte de gente aí que sempre está conosco durante todas as lives. E eu quero dizer para vocês também, não percam amanhã, porque amanhã vai ser muito, muito joia. Vai ser com a Juliana Reis, ela é psicóloga, e vai ser um assunto bem interessante também. Então, espero ter vocês aqui amanhã. E muito obrigada a todos. Beijo para vocês. Um beijo. Tchau. Obrigada, beijo. Beijo para todo mundo aí. Obrigada. Tchau. Tchau.